Gente, eu sei que eu tô um pouco atrasada, né? E todo mundo já viu Lost há muito tempo atrás. Mas eu vi recentemente a série e uma coisa me chamou a atenção no como a gente se comporta sem saber o porquê. Deixa eu contextualizar para quem viu ou quem não viu, não é uma questão de spoiler nem nada, então pode ficar tranquilo se você quiser ver a série ainda. Tem uma questão em que eles encontram na ilha um local em que tem uma pessoa em que a cada 108 minutos ele precisa digitar uns números e apertar o Enter para que o mundo não acabe, né? Que nada de ruim aconteça. Então é preciso ter ali sempre aquele controle. Só que as pessoas a pessoa que está ali naquele momento, ela não entende bem o porquê daquilo. Apesar dela ter recebido uma explicação, ela não sabe o porquê. Mas ela faz de tudo para que sempre consiga, a cada 108 minutos, botar os números e apertar o botão. E as pessoas que chegam na ilha de Lost, né, encontram isso, o cara diz, faz isso, não deixa de fazer, e mete o pé. E aí eles continuam ali, sem entender bem o porquê, repetindo aquela mesma coisa. E o que isso funciona para você? O que isso tem a ver com tudo aquilo que a gente está vendo aqui? É uma questão de comportamento. Às vezes a gente age sem saber o porquê, apenas para repetir aquilo que a gente viu. E isso tem muito a ver na sua relação com o dinheiro hoje, tá? Porque você tende a repetir os mesmos padrões, a mesma coisa que você aprendeu quando era criança. Então, se você tem a pessoa de referência, normalmente você tem duas ou uma pessoa de referência. Aquela pessoa que você mais se identifica, você tende a repetir os mesmos padrões que ela. Então, se você tem um pai, uma mãe que estava sempre ali no endividamento, você vai tentar, por mais que você não queira, você vai acabar repetindo o mesmo padrão, se você não trouxer isso para sua consciência. E eu vou lhe dizer isso porque é muito importante, porque eu já tive casos dessa forma. Meu pai era uma pessoa extremamente endividada. E aí, isso foi um cliente meu. O pai dele completamente endividado. Então, tudo que ele queria era não ser endividado, não ter o mesmo padrão de comportamento do pai. Então, ele fez de tudo para ser diferente do pai. E quando ele chegou a mim, adivinha com quem ele parecia e quais comportamentos ele repetia? O do pai. Porque inconscientemente ele fez tudo para não seguir os passos do pai e acabou no mesmo caminho. Porque ele não tinha de forma consciente como não repetir os padrões, como ele não conseguia identificar que ele se relacionava com o dinheiro da mesma forma, da forma como ele aprendeu e que ele via. Ele tentava repelir aquele comportamento, mas como ele não tinha conhecimento suficiente, ele acabava replicando. Porque era o que ele conhecia, era o que ele entendia, né? Então é preciso trazer para a consciência. Às vezes a gente não tem consciência. É muito comum não se ter consciência disso. Então você precisa passar sim pelo processo de autoconhecimento, de entender, de não fechar os olhos para aquele momento em que você estava aprendendo, para que você ressignifique, né? Não estou dizendo que é uma tarefa simples, nem uma tarefa nada dolorida. Eu costumo dizer, autoconhecimento é maravilhoso, mas tem dias que eu tenho raiva de tanto buscar por ele, porque ele dói. Porque à medida em que você vai se conhecendo, vai doendo, porque você vai vendo que certas coisas que te incomodam nos outros é o que você tem em você. Mas só que aí
É uma dor que traz um alívio, porque você vai saber como mudar. Você vai identificar a necessidade dessa mudança e você vai mudar. Então, quando ele percebeu, esse cliente meu, quando ele percebeu que estava replicando, doeu, mas ele entendeu como não fazer. Ele entendeu como mudar. E isso foi uma virada de chave tão grande, né, que ele mudou. Foi tipo assim, sabe aquele negócio que você diz do dia para noite? Foi quase do dia para noite para ele, né? Porque a partir do momento que ele virou essa chave, que ele ressignificou, tipo, que ele parou de digitar os números e apertar o botão, tá, parecia que o mundo ia acabar, mas não acabou, né? Parecia que, quer dizer, de certa forma até que acabou, né? Acabou o mundo que ele conhecia e começou um outro, porque ele começou a ver com clareza o que é efetivamente, quais os passos ele deveria dar, como é que ele iria conseguir fazer tudo aquilo que não tinha, que não conseguia, né? Ter tudo aquilo que ele não tinha, né? Sair das dívidas, conseguir ter tudo aquilo que ele desejou efetivamente, que era uma vida sem endividamento, conseguir realizar coisas, e ele conseguiu muita coisa, de fato. Ele conseguiu chegar num patamar que ele nem imaginava que era possível, né? Então você vê o quanto essa virada de chave ela é importante. Às vezes a gente precisa deixar, né, o universo acabar conforme a gente entende para que a coisa mude. Então fiquei, né, com essa reflexão quando assisti e ficou isso na minha cabeça. Eu disse, eu preciso compartilhar o quão importante é, às vezes, a gente sair dessa caixinha, parar de dar ali aquela mesma corda na nossa vida para que a coisa se transforme, trazer esse momento, esse boom que vai fazer toda a diferença, tá? Então, fica aí essa dica e te vejo no próximo vídeo.